Olá para vocês, está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio, e hoje nós vamos conversar com a empreendedora que utiliza, na verdade, o conhecido termo, né, Uber da patroa. Ela é motorista particular e vai conversar com a gente, Jéssica Galvão. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, bom dia, né, Beatriz? É uma satisfação estar aqui, né, passando um pouco da nossa experiência, né, e incentivando outras mulheres também a começar, né, a rodar junto com a gente, não só na Uber da Patroa, mas como em qualquer outra plataforma, né. O empreendedorismo tá aí e eu acho que a mulher ela tem muita força para isso. E é isso que a gente vai conversar agora para contar um pouquinho como que você chegou a descobrir esse ramo, né, para trabalhar, para empreender lá no início. Há quanto tempo mesmo que você dirige para Uber? Ó, como a motorista aplicativo, né, já tem 5 anos, a Uber da Patroa já existe há 4 anos, né, e eu comecei como motorista mesmo nas outras plataformas, né, lembrando que a Uber da Patroa ela não é ainda uma plataforma, é um sonho futuramente, né, quem sabe dê tudo certo. Mas o que me chamou a atenção? Mulheres se surpreendendo com uma motorista mulheres, né? E sempre falando assim, nossa, passa seu contato, porque quando eu precisar, eu te ligo, né? Então, eu consegui ver nisso a necessidade das mulheres que tinham, né? Em ter um motorista de confiança, que ela se sentisse mais segura, né? Porque a gente sabe que hoje são várias outras formas de violência que as mulheres sofrem, né? E inclusive pode ser, aliás, já aconteceu histórias assim nível Brasil, ao mundo afora. Então todo cuidado é pouco realmente. E aí nesse caso, naquele momento você dirigia para todo mundo, né? E aí quando começou a afunilar isso, virar essa chave, agora eu vou trabalhar realmente para dirigir para mulheres. Então, hoje a gente já nem roda somente só para mulheres, né? Mas o nosso principal diferencial é que todas as nossas motoristas, elas são mulheres, né? Então, assim, a gente tem motoristas hoje que elas fazem parte da nossa equipe, que elas trabalham só com contratos, né? E que é o perfil delas, prefere e tá tudo certo. E pra gente é ótimo, porque tem muita gente que procura. Eu gostaria de ter um contrato mensal pra levar meu filho pra escola. E a gente sabe que filho é um bem precioso, então a gente precisa de alguém de confiança, né? Mas foi... Essa decisão de trabalhar só com mulheres foi depois de eu ouvir uma passageira se queixar da forma como um motorista tinha falado com ela, né? Então, assim, eu falei, não, isso pra mim foi demais, né? Foi uma fala bem absurda. E eu falei, eu quero fazer algo diferente, né? Eu já tava com algumas demandas altas, né? E acabou que a gente cresceu, a Uber da Patroa ela acabou crescendo para um segmento que eu acho que nunca foi da minha área, nunca imaginei que foi para a área do turismo, né? Então, hoje a gente atende muitas pessoas, principalmente mulheres, que vêm para fazer passeio no estado, que vão para o Monte Roraima, né? Então, as agências de turismo recomendam a gente tem parcerias com os principais pontos turísticos também aqui, como o Lago do Robertinho, né? Tem o Aquamark, Ecopark, essas coisas tudo a gente tem. Então, eles já indicam a gente como motorista parceiro deles, né? Então, a gente faz todo esse translado, né, dessas pessoas. E, assim, elas sempre falam assim, nossa, o que eu mais escuto? Eu amei a ideia. Eu me sinto muito melhor de ir, porque, tipo assim, era só eu e minha amiga, só eu e minha mãe, né? Então, a gente atende muitas mulheres que vêm de fora mesmo para fazer passeios. E no caso, para você também, você se sente mais segura? Me sinto, né? Eu me sinto... Eu digo que, assim, o diferencial também é em questão de você trabalhar com o que você gosta. E eu, desde pequena, eu sempre queria logo tirar a carteira de habilitação e dirigir. É uma coisa que eu gosto de dirigir. Então, acho que isso facilitou. Mas, sim, eu me sinto mais segura trabalhando dessa forma, né? Eu já fui assaltada trabalhando como motorista de aplicativo, né? Não é a melhor sensação que você tem na vida, né? Enfim, e... Claro que existe hoje uma situação que tá mais perigosa em todos os ramos, não importa se é homem, se é mulher, né? Mas o índice é menor, né? A chance de ocorrer um assalto, alguma coisa com uma pessoa assim é menor, né? Porque ela já vem, a agenda, tudo, a gente já sabe quem é. Hoje, dentro da cidade, a gente também tem muito serviço para pessoas idosas, né? Que a gente leva e busca para consultas médicas, leva para banco, leva para supermercado, né? Que os idosos sempre reclamam que nunca conseguem um carro pelo aplicativo quando é para o supermercado. E eu sempre digo, a Uber da Patroa tá aí para isso.
Ah, olha só que legal, até para os idosos, né? Sim, Inclusive, é uma dificuldade para quem realmente precisa. Aliás, é um serviço para quem tem dificuldade, para quem realmente precisa desse trabalho. E a gente sabe que nem todo mundo tem um transporte ou mesmo condições de dirigir, como os idosos. Tem muita sim. gente que já não consegue mais ter essa destreza no volante, ou tem até alguma limitação, proibição também física, né, para poder estar dirigindo, então é muito bacana. E nesse serviço de atender também homens e mulheres, o que que você coloca agora, né, que você também Uhum. atende um público mais geral, mas mesmo assim com foco nas mulheres, o que que você coloca como critério? Existe alguma regra para enfim, para buscar ou deixar o passageiro? Existe algum critério? Ah, então, assim, os homens que a gente atende, né, na maioria das vezes eles vêm pelas nossas redes sociais, né, que cresceu bastante, né, graças a Deus. Então, assim, eu sempre faço uma visita ao Instagram, né, alguns são fechados, outros são abertos, a gente dá uma olhada, e a maioria deles sempre são viajantes, né. Graças a Deus, nem comigo, nem com uma das meninas nunca aconteceu nada, né, assim, de importunação, essas coisas, né. Acontece sempre aquelas perguntas, ah, você não tem medo, né, mas, poxa, tu fica até que horas, né? Então, são serviços particulares, então a gente tem os limites de horário, claro, também, né? Mas ele sempre vem pelas nossas redes sociais, então a gente procura dar uma olhadinha, né, no perfil, tudinho, né? Tentar ali fazer um filtro também. Isso. Entendi. Tem quantas mulheres hoje? Hoje nós somos 10, né? Contando todo mundo que faz o serviço de contrato com as meninas que fazem os passeios durante o final de semana. Ou seja, 10 mulheres que já se uniram Sim. e que trocam essa experiência. Inclusive, nessa troca de experiências de vocês, como é que vocês compartilham esses relatos também, esse atendimento positivo, buscam melhorias também para entregar ao cliente? A gente sempre procura, pelo menos, se reunir pessoalmente, se reunir uma vez por mês, né? Pra tá passando aquele feedback, né? Do que aconteceu numa corrida específica comigo, tanto pelo aplicativo quanto serviço particular, do que eu poderia ter feito diferente, né? Então, escutar uma outra para fazer aquele debate e tentar deixar tipo, mais humanizada e que seja melhor tanto para ele quanto pra gente. Mas a gente tem o nosso grupo, então a gente mulher tá sempre meio que fofocando, tá contando. Menino, tu não sabe o que aconteceu. O passageiro fez isso assim, assim. Tem alguns casos inusitados, né? Inclusive no Instagram, quem aparece sempre sou eu. Na verdade, não era uma coisa que eu queria ter o meu rosto no Instagram, né? Porque como eu pensei assim, vão ser várias mulheres, eu quero que a Uber da Patroa seja a cara de todo mundo que chegar aqui. Só que, infelizmente, como eu falei, né? O mundo hoje, ele não é mais o de antigamente. E a gente recebeu algumas reclamações, né? E era uma pessoa que se passava pela gente, mas não fazia parte da gente, né? Então, assim, ela cobrava um valor a mais do nosso, não tinha as parcerias com os locais, então não era oferecido o nosso serviço. E ela se dizia que fazia parte da equipe. E aí eu tive que realmente mostrar meu rosto e falar, gente, se não for por aqui, não é a gente, né? E foi bem no início, a gente eram 4 mulheres apenas, né? Então, assim, foi quando eu também me dei a entender a proporção que estava tomando, né? O tanto que estava crescendo. E hoje, tipo assim, foi que nem ano passado. Ano passado a gente foi chamado para fazer todo o transporte logístico da roupa da Miss Roraima. Então, assim, eu vejo como reconhecimento, né? Então, era uma roupa que não podia vazar nada, nem cor, nada, porque era a roupa que ela ia usar exclusiva lá no desfile. E eu sempre vejo essas situações como reconhecimento mesmo. Nossa, que bacana. Muitas experiências Sim, diferentes, né? E, enfim, de relatos que você já ouviu de passageiras ao longo desses quase 5 anos, né, que você já dirige, isso. existe alguma, além desse que você contou, né, de que a mulher foi realmente ofendida por esse homem, existiram outras situações que você tenha passado mesmo, ou algum relato de alguma passageira que você pode compartilhar com a gente para ficar de alerta também a outras pessoas? Olha, o que eu já ouvi, inclusive, de motoristas, né? Homens mesmo, que às vezes a gente chega no local, fica caladinho ali, e a gente fica escutando as coisas, né? E foi ele dizer assim: ah, mulher, quando não quer receber uma cantada, ela senta no banco de trás, atrás do meu banco, que eu só vejo o cotovelo. Não, gente, isso é um absurdo. Em pleno. Olha o ano que a gente tá. A mulher, ela pode sentar, ela contratou a viagem, ela pode sentar no banco da frente. Isso não significa que ela tá te dando abertura para você dar uma cantada nela. E se você der, ela tem o direito de dizer ou não, e você tem que respeitar e ponto final, né? As pessoas hoje, elas confundem muito isso. E julgam muito a mulher pela sua vestimenta, né?
uma coisa que eu escuto muito é em questão as mulheres falar. Eu tenho que sentar pra cá porque eu tava de saia, tô de vestido. Então acaba forçando as mulheres hoje andar sempre de calça, né, algo mais longo, pra tá tentando se proteger ao máximo. E no caso, para a questão dos horários também, às vezes uma mulher sai à noite, né? E aí para voltar mais tarde, ou mesmo quer sair muito cedo para fazer alguma atividade, precisa sair talvez 4 horas da manhã, ou 2 horas da manhã para ir para um aeroporto, exemplo também. Existe também pessoas dentro da sua equipe que fazem esse serviço? Existe sim, né? Inclusive a gente tem o serviço de aeroporto, a pessoa liga, deixa agendado, né? É uma taxa única, independente, sendo no município de Boa Vista, né? Porque a gente tem o município do Cantar, que tem a Santa Cecília, que é do lado. Mas sendo dentro de Boa Vista, a gente tem um valor único, né, para levar. Os nossos valores de serviço particular não é por pessoa, é pelo carro com capacidade de até 4 pessoas, né? E a gente tá sempre atendendo, né? Eu digo assim, eu sempre brinco, eu falei, olha, você ligou, agendou seu serviço, a gente carrega até defunto. Não que eu queira, né? Exatamente, não que eu queira, né? Mas você agendou, a gente tem vaga, a gente tá fazendo seu serviço. E nesse caso, né, para você, enquanto empreendedora mulher também, que é voltada para o público feminino, e é um ambiente, tá? Como você falou agora, você ouve comentários de homens, comentários machistas, um ambiente realmente dominado por homens, né? Normalmente de motoristas homens. Como é que você se sente também despontando, né, por outro lado e atendendo o público feminino, buscando fazer esse diferencial também enquanto uma mulher? Olha, no início, na verdade ainda existe preconceito, mas no início foi bem mais difícil, né? Porque, claro que no início tudo é mais difícil, mas o que a gente mais escutava, e eu ainda escuto, inclusive teve já um cliente que mandou mensagem para fazer agendamento, né, de passeios, e perguntou se tinha motorista homem, né? Eu falei que não, né, que a gente não tinha, toda a frota era de mulheres. Aliás, então não vou fechar o serviço. Eu falei, tudo bem, fique à vontade, né? Então, assim, tem momentos que a gente tem que realmente respirar fundo, né? E deixar a educação fluir. Mas foi muito difícil em questão justamente essa, porque é uma área, como você disse, que é totalmente dominada pelo homem, né? Você vê pouquíssimas mulheres. Hoje em dia, mesmo rodando de aplicativo, a gente ainda escuta muito. Nossa, mas é uma mulher. Nossa, mas você não tem medo? Ainda tem muito esse tabu, tipo assim, mas a mulher ser motorista de aplicativo, a mulher ser uma motorista particular, nossa, mas isso aqui é arriscado. Não, não é que é arriscado. Tudo hoje em dia é arriscado, né? Mas eu digo que se é uma área que a mulher ainda vai dominar muito, né? E depois que ela tomar posse mesmo dessa área, não tem mais quem pare, né? Não tem. Porque, assim, não tô desmerecendo a classe masculina, mas eu vejo a mulher, ela muito, muito dedicada no que ela faz, entendeu? Ela é muito... tem cuidado nos mínimos detalhes, né? E aí, nesses mínimos detalhes que eu queria que você compartilhasse. Por exemplo, quando você faz um trajeto, um transfer, né? Para outro município ou para outra região, para uma região de turismo, como você falou que tem trabalhado muito, como é que funciona? Ó, por exemplo, a gente é muito procurado também na época de férias para fazer passeio de compras em Letem, né? E aí o que acontece? A gente tenta ter um diferencial, né? Então, eu levo a gente da Uber da Patrulha, a gente leva uma caixa térmica com água e gelo, né? Os passeios pro Lago do Robertinho, a gente sempre tem alguma promoção, tipo, ou dá algum brinde lá dentro, ou dá uma entrada, né? E sempre tem trabalhamos com um preço que realmente vai dar para uma família inteira ir, né? Não só as mulheres, mas, tipo, a gente atende muita família hoje que quer fazer um passeio, que se organiza para tirar um final de semana de descanso, né? Então, a gente sempre tá fazendo algo diferencial. Quando a pessoa fecha algum pacote, tipo assim, de 2 ou 3 mais passeios, eu entrego 10 fotos Polaroid dos passeios, né? Impressa, tudo bonitinho ali, pra ela guardar de recordação. Nossa, que bacana, vai acrescentando ali valor também ao seu Sim. serviço. E quais os clientes que mais lhe procuram? Assim, são mulheres solteiras, mulheres, no caso de viagens, né? Mulheres que querem viajar sozinha, qual é o perfil? Hoje, assim, das pessoas que vêm de fora, né? É muita gente que vai para Monte Roraima, né? Porque hoje o nosso turismo ele é muito voltado
para o Monte Roraima, mas o estado ele é muito grande, existe em questão de trilhas ecológicas, inúmeras trilhas ecológicas. A gente tem a Serra Grande, estamos no período de inverno, né, que tem o véu de noiva, existe agências, outras agências que fazem o passeio para lá. São agências que a gente tem em parceria, normalmente quando vem, eles sempre ligam, Jéssica, a gente tem tal cliente, tal horário no aeroporto, a gente já sabe que é nossa obrigação de ir buscar, entendeu? A gente tanto faz, vai buscar quanto vai deixar, entrega para eles, eles fazem o restante dos passeios. Mas, sabe aquele trabalho meio que de formiguinha que aos poucos ele vai crescendo? É isso que vai acontecendo, né? Que foi acontecendo. E nessa diferença, né, do início lá, para Jéssica, que começou 5 anos atrás, 4 anos com o Uber da Patroa, para hoje, você percebe já a mudança de comportamento até de mulheres aqui em Boa Vista ou em cidades próximas que utilizam o serviço de vocês, começaram talvez a passear mais, a visitar, por exemplo, o Lago do Robertinho com mais frequência, a sair de casa, porque agora tem com quem contar para fazer esse translado? Ah, com certeza, né? Hoje a gente já tem um nome consolidado, as pessoas já conhecem, né? Acredito que a gente ainda tem que trabalhar muito para o restante do estado conhecer, né? Não tenho o intuito de sair daqui com esse projeto. Meu intuito, eu sou do estado, então quero, tipo, quanto mais eu puder contribuir para o meu estado, eu quero. E sim, hoje eu vejo pessoas já deixam agendado para o mês seguinte. Entendeu? Eu falo assim, olha, tal dia desse mês aqui, eu quero estar deixando isso aqui agendado, tudinho. Então, assim, eu tenho... Hoje a nossa agenda, ela trabalha muito assim. Então, às vezes as pessoas mandam mensagem para fazer um serviço em cima da hora, a gente não consegue atender porque a gente já está com um cliente que está agendado. Mas a gente vê, não só mulheres, mas como eu falei, famílias, né? Conseguindo fazer esse tipo de passeio, porque não tinham transporte, porque antes não sabia como chegar até o local, né? E agora tem um meio, né, de ir. Nossa, que bacana. Porque imagina aí a quantidade de mulheres que você já levou para Sim. conhecer um pedacinho de Roraima. E nessa experiência, o que significa para você também, enquanto mulher, o que você tem feito, né? Uma realização também. Olha, eu sempre paro às vezes e penso assim, fico pensando tantas coisas que já aconteceram, né? Tantas coisas boas, tantas dificuldades, e isso vai amadurecendo a gente como pessoa, né? Como profissional. Cada dia, assim, é uma experiência nova. Tenho experiências engraçadas, né? Eu tenho um quadro, a gente criou um quadro no nosso Instagram, o B da Patroa, que é o Diário da Patroa, né? Que conta algumas situações que já aconteceram com passageiros, né? E a gente tenta contar numa situação engraçada, né? Com um tom de Humor graça, de mesmo, né? humor mesmo. Tem alguns que não são tão legais, né? E são passageiros tanto das outras plataformas quanto nossos mesmo que acontece. Mas quando a gente para e dá aquela, tipo, olha para trás, tudo que já aconteceu, o sentimento que eu tenho é de gratidão, né? Como a gente tinha conversado, tinha falado no início, ter o reconhecimento hoje, né? Isso para mim é essencial. Porque você vê o fruto do seu trabalho, né? Você vê fruto, você viu que o que você começou lá atrás, que você não tinha certeza, que você viu muitas pessoas assim, não vai dar certo, dando certo, né? Hoje a gente já foi convidada para fechar parceria com algumas empresas, com algumas marcas, então você vê que realmente vai tomando outra proporção, vai tomando uma situação que a gente nunca imaginou, né? A gente achou que seria uma coisa e foi para outro lado. E aí surge uma outra curiosidade. No caso, você não, lá no início, você não imaginava em nenhum momento isso que aconteceu. E por que você não desistiu? Primeiro que, tipo, eu sou mãe, né? Então, quando a pessoa é mãe, ela sabe que todos os dias não tem como desistir. Você olha pro seu filho, você fala assim, é por ele, né? Então, e quando eu comecei a rodar de aplicativo, eu falei, não, vai ser até eu passar no concurso. Hoje eu não estudo mais para concurso, mas incentivo todo mundo, porque hoje eu digo que realmente eu me achei, né? Sou formada em serviços sociais e não atuo na área, tô totalmente em outra área, né? Procuro sempre estar me atualizando, fazendo curso, tanto para a área do turismo, né, quanto em questão de gestão, essas coisas, porque foi algo que realmente me encontrei. E hoje que o nosso maior diferencial é quando a gente realmente trabalha com o que a gente gosta. Se você gosta, vai dar certo, né? Não tem dado, né, pra você. Graças E a realmente Deus. tem, inclusive, refletido isso em outras mulheres. Aí você até falou no início da entrevista que é bom estar aqui para que outras mulheres saibam também que é possível trabalhar Sim.
enquanto motoristas, e aí você vê hoje 10 mulheres reunidas em sua volta, e você ajudou, né, essas mulheres a também mudar de vida. O que que essas mulheres também compartilham com você sobre ter essa oportunidade também de arrumar um trabalho em que sejam apaixonadas e que se sintam realizadas? Olha, a primeira vez que eu recebi uma mensagem de uma delas, que ela agradeceu, que ela falou assim, nossa, eu tô conseguindo reorganizar minhas contas, minhas finanças, eu me dei conta que eu estava realmente impactando em outras vidas, né? Assim, que as coisas vão acontecendo, e aí vai acontecendo muito rápido, você não se dá conta daquilo. E você tem que fazer aquela pausa para você realmente ver o que tá acontecendo em sua volta. E eu chorei no dia que ela me mandou mensagem, né? Porque eu me senti, tipo, tocada mesmo. Eu falei, gente, como é que pode, né? Tipo, um projetinho lá no início, um negócio simples lá no início, ter ganhado essa proporção, tá atendendo outras mulheres, tá ajudando outras mães de família, né? Tem uma colega da faculdade mesmo que, um dia desse, ela me ligou e falou, Jéssica, eu te vi na TV, né? A gente participou de um programa na TV. E aí eu não tenho coragem de começar a rodar. Eu falei, como assim, menina? Tu não tem coragem de começar a rodar? Tu tem habilitação? Ela, tem. Eu falei, então acabou, não tem isso. E hoje ela até mandou mensagem pra mim falando assim, olha, obrigada por ter me ajudado. E esse é muito gratificante, entendeu? Ver que a gente tem um impacto positivo na vida de outra pessoa, né? Que você não está mudando apenas... Aliás, você não está... Para a mulher é tudo diferente, né? Sim. Você não está apenas dando um emprego ali, uma satisfação profissional. Você está mudando vidas, famílias, né? Atendendo ali uma mãe a comprar o material escolar do filho, a conseguir organizar as finanças de casa. Sim. São muitas mulheres, às vezes, solteiras, né? Também que com certeza empreendem para mudar de vida. No grupo, por exemplo, as mulheres que fazem parte da equipe, tem alguma solteira que cria filho sozinha? A maioria. A maioria, né? A maioria hoje é mãe solo, né? Não, algumas separadas, outras viúva mesmo, né? E temos, acho que, 3 casadas mesmo, né? Mas os maridos super apoiam. E isso faz muita diferença também para quando uma mulher que tem um compromisso vai começar. É muito importante ter essa base familiar, né? Eu sou casada, graças a Deus tive todo apoio, né? Meu marido falou assim, então, acho que isso não vai dar muito certo, mas tu quer ir lá, vai, né? Agora que ele viu que deu certo, qual é a reação dele? A gente fez uma campanha agora, né, do Dia dos Namorados pro Boticário, e aí eu falei, eu vou precisar de você, viu? Ele falou, menina, tá fechando parceria com marca grande. Eu falei, pois é, né? E assim, o nome, não é o meu nome que vai, é o nome da Uber da Patroa que vai nessas parcerias, né? E aí ele até, tipo, me parabenizou e falou assim, olha... Eu retiro o que eu disse lá atrás. Vou me redimir. Ou seja, muda todo mundo, né? Muda toda a história. E as suas expectativas agora, projetos? Tem planos para estender talvez mais roteiros, alcançar outros locais também da região, aliás, do nosso estado, outros municípios também com esse trabalho? Ó, assim, no momento, meu maior plano e minhas energias estão voltadas a fazer que o Uber da Patroa vire uma plataforma mesmo, né? Para que a gente não fique só com essas 10 mulheres, mas que seja um aplicativo que outras pessoas possam se cadastrar, mas que seja voltado sempre a motoristas mulheres, né, para trabalhar dentro da cidade. Mas em questão de roteiro, na verdade, assim, eu faço trilha, né? Sempre gostei de trilha. Então, a gente teve uma época que estava bem ativo com trilha. A gente fez uma pausa e agora a gente vai voltar novamente com os roteiros para trilha, né? Então, assim, acaba que de um pequeno serviço de transporte particular, abriu-se um leque de oportunidades, né? Então, assim, acaba que a gente atende várias pessoas, se comunica com outras pessoas, né? É uma grande conexão. Ou seja, além de dirigir, você, pelo visto, gosta de passear, viajar e fazer turismo também. Sim, né? Então, acabou que casou tudo. Dirigir para o turismo, então... Ficou perfeito na minha vida. Você acaba que aproveita os roteiros também. Sim, a gente sempre aproveita, né? Eu digo que um dos mais cansativos que a gente tem é quando a gente faz o passeio para até Pequém, né? Que são um final de semana, vamos dizer. Mas no final é sempre gratificante, né? Sempre dá para recarregar as energias, porque entre um intervalo e outro a gente toma um banho de cachoeira, a gente escuta o som da natureza, então a gente vê a grandeza do nosso estado. É uma das paisagens mais bonitas que eu vejo, é sempre na volta, né? Que a gente consegue ver aquela imensidão que é o local que a gente vive, né? E Tepequém é Tepequém, né? Acho que
dentro do estado de Roraima, um dos maiores cartões postais, até porque o Monte de Roraima, apesar de levar esse nome, tem que atravessar para Venezuela para poder Infelizmente, subir, né? mas dentro de Roraima mesmo, acho que Tepequém ganha disparado. Meu lugar favorito. É lindo, né? Itapequém, a gente sempre fala que Itapequém dá para se aproveitar o ano inteiro, né? Porque no inverno ele fica um clima mais fresco, né? Já aconteceu de a gente pegar manhãs lá totalmente chuvosas, né? As pousadas, elas investem para ter aquele clima mais romântico também, né? Então, para casais que querem um final de semana para curtir a dois, vai estar sempre à disposição, Itapequém. Eu já fiz uma propaganda aqui para as agências também, Sim. Aliás, para as hospedagens de turismo, no caso. Sim. Parceria porque a gente é muito parceiro de todo mundo, né? Então, graças a Deus, quando a gente chega, todo mundo, tipo, oi, patroa, e aí, patroa, né? Sempre, eu digo que a Jéssica Galvão, ela meio que ficou em casa. Quando a gente sai, é sempre a patroa. O pessoal sempre vai falar com a gente, tudinho. Que é a patroa. Que é a patroa. A patroa que manda, então, manda um recado para outras mulheres que ainda têm medo de dirigir, medo de empreender, mas que têm esse desejo no coração de talvez mudar a sua vida por meio do empreendedorismo e por meio também dessa profissão que é dirigir, que é ser motorista. Então, eu sempre costumo dizer que o não a gente já tem, né? A gente já tem ele. Então, a gente sempre tem que trabalhar pro sim. E um dia ele não volta, né? A gente nunca tem que esperar o momento certo. O momento certo é o agora, é a gente que faz ele acontecer, né? Se você não tiver uma iniciativa de realmente começar, nunca nada vai mudar. Tudo vai continuar do mesmo jeito, porque a única coisa realmente que cai do céu é chuva. E ela ainda tem um propósito, né? Então, a gente realmente tem que sair da zona de conforto, né? Mesmo com medo, mesmo achando que pode dar errado. E se deu errado, tá tudo certo. Porque você não perdeu nada, você ganhou experiência, você sabe como você errou. Só perde quem fica no mesmo local. Quem nunca tentou. Esse sim tá perdendo. Então, com esse recado, fecha com chave de ouro a nossa entrevista. E eu gostaria de agradecer realmente a você por ser essa mulher inspiradora, uma patroa inspiradora aqui de outras mulheres. Desejar muito sucesso para o Uber da Patroa, que continue aí alcançando outras pessoas, que todas as mulheres do estado de Roraima tenham conhecimento desse serviço ou que queiram também empreender nessa área. Então, parabéns pela iniciativa e muito sucesso para você. Obrigada, né? Fico grata pelo convite, como eu disse, né? Que esse podcast consiga alcançar outras mulheres, né? Que a minha mensagem consiga alcançar não só outras mulheres, mas quem tá parado e tá com medo de começar algo, não só para dirigir, mas com medo realmente de tomar uma decisão, começar algo diferente, né? A hora é agora, né? Então, pronto, recado dado. Eu queria agradecer mais uma vez, parabenizar pelo trabalho. E assim, inclusive, antes de a gente despedir aqui, deixa o arroba, né? O Instagram do Uber. Tá. Você encontra a gente pelo nosso Instagram, que é uber.da.patroa. Mas digitando Uber da Patroa já aparece, né? Tem a logozinha vermelha lá, o nomezinho. E aí tem o nosso catálogo, tem um link que vai direto pro WhatsApp da Uber Patroa, que consegue fazer o agendamento, né? Tanto para passeio quanto serviço privativo, particular, né? Agendamento de quem... Na verdade, para fazer os contratos, a gente nem tá tendo mais vaga, né? Já tá todas renovadas, a gente não consegue encaixar mais ninguém, mas todas são por lá. Então, pronto. Informações dadas. E para você que nos acompanha até aqui, muito obrigada. Já acompanha também o Instagram da Defensoria, no @DefensoriaRR. E também nesse @ você acompanha os canais oficiais, onde a gente publica outras entrevistas, podcasts, no Deezer, no YouTube e no Spotify. Então, muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.